Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o que é a ciclagem do aquário. A ciclagem do aquário nada mais é o que chamamos de ciclo do nitrogênio. É um ciclo que acontece na natureza e é extremamente importante para qualquer forma de vida. Vamos lá, o ciclo do nitrogênio é o que garante equilíbrio entre materiais decompostos e condições básicas para a vida. O que isso quer dizer? Dentro da água existe a decomposição de restos de alimentos, decomposições de fezes. Você já parou para pensar como é que a água consegue ficar propícia à vida dos peixes? Porque pensa, com essa decomposição e esses materiais orgânicos, a água fica suja. Ficando suja, teoricamente, os peixes deveriam se contaminar, certo? É exatamente por causa do ciclo do nitrogênio, o aquário ciclado, que a água fica propícia aos peixes. Mesmo com esses materiais orgânicos, mesmo com decomposição de alimentos, o aquário só vai ficar propício à vida com a ciclagem. Lembrando que apenas algumas bactérias e cianobactérias conseguem fazer esse ciclo. Então, são seres microscópicos, não conseguimos enxergá-los. Então, dessa forma, para ciclar um aquário, a gente só consegue ver se ele está ciclado ou não através dos testes. Um pouquinho mais para frente vamos abordar mais esse assunto. Então, pessoal, quais são os responsáveis pelo ciclo? Como eu disse, são as bactérias. As bactérias se formam a partir da decomposição e o resto de materiais orgânicos. Um aquário novo não possui bactérias ainda pela água ser limpa. As primeiras bactérias só começam a se formar após algumas semanas. Por quê? A bactéria precisa de comida. O que é a comida? É a decomposição. Sem a decomposição, não há possibilidade de se formar esse tipo de bactéria. E outra, a água que a gente coloca da torneira é água que passou por um processo de filtragem muito extenso. É água com cloro. Essa água não possui bactérias porque ela é esterilizada. Então o que acontece? Se a gente joga a água da torneira dentro do aquário e logo em seguida a gente joga peixe, o que acontece? O peixe vai lá, defeca, sobra alimento e aí começa a juntar todo esse resto de material orgânico e como não tem as bactérias suficientes para transformar esse material orgânico em substâncias menos tóxicas aos peixes, acaba que a água fica tóxica demais e eles acabam morrendo. Por isso que muitas pessoas acabam comprando os peixes e quando colocam logo de cara no aquário, no primeiro dia, passa alguns dias e começa a ter uma quantidade grande de perdas. Por quê? A maioria dos vendedores não explica sobre a ciclagem do aquário. E é extremamente importante para que o aquário fique mais próximo da realidade de um rio. Mesmo nunca ficando exatamente igual ao que é um rio de verdade ou um mar, ele vai ficar mais próximo, vai ter mais condição de vida ao peixe. Vamos pensar no seguinte exemplo. O que acontece se cairmos num rio com uma água limpinha, transparente, e se cairmos no rio Tietê? Há grande possibilidade da gente morrer se a gente cair no rio Tietê. Por quê? Ele é muito tóxico, ele é extremamente sujo. Jogar um peixe num aquário não ciclado, depois de 1 ou 2 semanas, é quase a mesma coisa que a gente cair num rio extremamente sujo. Pessoal, esse exemplo que eu dei não foi totalmente correto, mas foi para vocês mais ou menos entenderem qual é a diferença de esperar o aquário ciclar e já colocar os peixes logo de cara no aquário, sem fazer a ciclagem. Bom, vamos lá para ver como é que funciona o ciclo do nitrogênio. Existem 3 etapas fundamentais. A primeira etapa chama fixação, ela ocorre na natureza e não vamos abordar nesse momento. A segunda etapa chama fixação biológica e ela começa se formando a partir da decomposição, criar uma substância chamada amônia. Quando os restos de alimento e fezes se decompõem, liberam essa amônia e ela é extremamente tóxica aos peixes. Quando eu dei o exemplo de cair no rio Tietê, é mais ou menos isso. Pessoal, é aí que entramos na terceira etapa do ciclo do nitrogênio, que é a chamada nitrificação. A nitrificação é feita com bactérias chamadas nitrosomonas e nitrobacters. Elas são feitas em 2 etapas. A primeira etapa da terceira etapa ocorre a nitrosação, quando essa amônia tóxica é transformada em outra substância chamada nitrito. Então as bactérias da amônia vão lá, transformam, e as bactérias do nitrito transformam a amônia em nitrito.
Nitrito ainda é tóxico aos peixes, só que um pouco menos do que amônia. E como é que faz para a gente tirar tanto amônia como nitrito? A gente tirou amônia, agora sobrou nitrito. O que a gente faz? Pessoal, a segunda parte da terceira etapa é onde ocorre a transformação do nitrito em nitrato. E o nitrato só é tóxico aos peixes em uma quantidade muito grande. Então, depois que a gente transforma toda a amônia em nitrito, todo o nitrito em nitrato, a gente tira um pouco da água do aquário, diminui a quantidade grande de nitrato e o aquário está completamente ciclado. Quanto tempo ocorre isso? Pessoal, a segunda etapa, onde transforma amônia em nitrito, de uma ciclagem natural, da gente jogar água, jogar plantas e deixar ciclando, demora de 10 a 15 dias mais ou menos. Já se fizermos a forma acelerada, que é com produtos específicos e amoníaco e sem peixes no aquário, para eles não morrerem, é feita em torno de 5 a 7 dias mais ou menos, pela experiência que eu tive. Já a transformação do nitrito para o nitrato, da forma natural, ocorre em mais ou menos 20 dias, é um processo extremamente longo. Da forma acelerada, que é os mesmos produtos que eu citei anteriormente, demora também entre 5, 7, 8, 9, 10 dias, dependendo do aquário. O processo da ciclagem como um todo, para já ficar propício aos peixes, de forma acelerada leva em torno de 2 semanas. Agora, de forma natural, leva em torno de 30 a 40 dias pelo menos. E além de demorar mais, normalmente não se cria colônia de bactérias o suficiente para aguentar a carga orgânica de alguns peixes. Por que isso? Porque as bactérias que se formaram com pouquíssima amônia. E pouquíssima amônia não é o suficiente da quantidade que esses peixes geram, principalmente químicos, que são muito sujões. Já a ciclagem acelerada, a gente cria a condição necessária jogando amoníaco, que é a solução de amônia, dentro do aquário. Então já cria uma quantidade de bactérias o suficiente para aguentar toda a carga orgânica que vai ser colocada no aquário. Então, além de ela ser eficiente e mais rápida, ela também produz uma quantidade de colônias de bactérias maior. Pessoal, agora que a gente sabe como é que funciona o ciclo do nitrogênio, vamos para algumas dicas gerais sobre a ciclagem do aquário. O primeiro, como eu disse, a aceleração de ciclagem diminui consideravelmente o tempo e, além disso, aumenta o número de bactérias. E como é que a gente faz a ciclagem acelerada? No vídeo ao lado, que foi o nosso primeiro vídeo no canal, vocês vão poder ver como é que é feita do começo ao fim essa ciclagem, e vocês precisam usar alguns produtos específicos, como o Stabile, por exemplo. Segundo ponto, jamais cicle seu aquário com peixes, senão eles vão todos morrer, e caso não morram, eles vão sofrer. Muita gente fala, mas eu estou ciclando e meus peixes não estão morrendo. É incrível, tem pessoas que falam isso, eu aviso a pessoa, passa uma semana, ela fala, poxa, meus peixes estão começando a morrer. Pessoal, se vocês querem ter peixes em casa, são como animais. Se vocês querem criar eles, então faça da maneira correta, não deixe eles sofrerem. A terceira dica é comprar produtos de medição de amônia e nitrito e meça regularmente antes da ciclagem. Os produtos existem de várias marcas e é imprescindível porque não tem como saber se tem amônia ou nitrito no aquário sem o processo de medição. Esse processo de medição é simples, os produtos não são tão caros e duram bastante, e além de fazer essa medição durante a ciclagem, é sempre bom fazer pelo menos uma vez a cada 3, 4 semanas para ver se não está acontecendo alguma coisa de errado no seu aquário. Outra dica, pessoal, não superalimente seus peixes. Por quê? Vamos supor que você criou uma determinada quantidade de colônia de bactérias no seu aquário. Se chegar no começo do seu aquário, quando você acabar de colocar os peixes, depois ciclou, e jogar muita ração, sabe o que vai acontecer? Vai gerar uma matéria orgânica muito maior do que as bactérias conseguem aguentar. E o que vai acontecer? Vai gerar amônia mesmo estando ciclado, e isso é perigoso aos peixes. Outra dica, jamais tire toda a água do seu aquário, jamais. Isso mata a colônia, todas as colônias de bactérias. Pessoal, as bactérias que eu citei, da ciclo nitrogênio, elas dependem da água do aquário, elas dependem do material que está nele. Se vocês tiram tudo para limpar, as bactérias morrem. Quando vocês colocarem esses peixes, não sabe o que vai acontecer? Vai gerar amônia de novo, porque vai ter que criar o ciclo todo de novo. Aquilo que você levou de 20 a 30, 40 dias para fazer, vai morrer. Então, pessoal, não limpe
o aquário completamente. Tem um vídeo nosso aqui ao lado, que vocês podem clicar, que ensina como limpar o aquário corretamente. Outra dica muito importante, no filtro do aquário existe uma coisa chamada mídia biológica. Para que serve essa mídia biológica? Elas são cerâmicas mesmo. Existem de várias marcas também, e elas têm esporos que servem para as bactérias, quando as bactérias entrarem nela. Então dentro do filtro há um espaço específico para colocar essas cerâmicas. Colocando essas cerâmicas, as bactérias acabam criando colônias aqui dentro, ajudando a fortificar a quantidade de bactérias e diminuir o risco de criar amônia e nitrito em quantidades alarmantes. Existe outro vídeo nosso aqui que vocês vão ver como é que funciona o filtro do aquário. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido didático o suficiente. Eu não tenho nenhuma imagenzinha bonitinha, porém eu tentei explicar da forma mais fácil possível. Não deixem de ver nossos vídeos, principalmente o como ciclar o aquário mais rápido, o como limpar o aquário corretamente, o como funciona o filtro do aquário, e continue acompanhando o canal. Obrigado, pessoal! Vai para a terceira etapa da ciclagem. A terceira etapa da ciclagem, a gente vai para a segunda etapa da terceira etapa. A segunda etapa da terceira etapa, a segunda parte da terceira etapa é onde transforma a segunda parte. Não. Bom, pessoal. A segunda etapa, que é onde transforma amônia para nitrito, a segunda etapa onde transforma amônia em nitrito